Só tentando montar um negócio aqui. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou montando uma coisinha aqui. Boa noite. Boa noite. Eu entrei com o e-mail da minha irmã, não sei se tem algum problema. Qual é o teu nome? É Bianca. Tá, agora não tem problema nenhum, vou registrar aqui. Tá bom. Vamos só esperar para ver se aparece mais alguém, tá, pessoal? Enquanto isso, eu vou elaborando uma coisa aqui. Opa, botei um número errado aqui. Vamos lá. Acho que não vem mais ninguém. Se chegar depois, a gente vai na sequência. Ou eu repito depois. Eu vou começar explicando para vocês, primeiro, a tabela do cálculo do INSS, que no decorrer da semana, à medida que vocês foram tentando fazer os exercícios, eu fui percebendo algumas dificuldades. Depois eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar o trabalho, que eu postei lá e postei no grupo também, para vocês entenderem e conseguir fazer. E na sequência, daí eu vou mostrar alguns exemplos. Provavelmente hoje a gente vai precisar mais de 1 hora, tá? Provavelmente quando acabar 1 hora desse vídeo, eu vou precisar criar outro vídeo para a gente ir na sequência, para que vocês consigam pegar tudo que eu tenho hoje, além dessas dúvidas que eu vou esclarecer, 10º, férias e vamos falar um pouquinho de rescisão. Eu vou compartilhar aqui, então, a planilha. Eu fiz um teste antes de compartilhar a minha tela toda. Testei com a minha irmã, né? Mas não tem condição. O computador dá uma surtada legal. Então, eu coloquei aqui para vocês a tabela do INSS. Vocês conseguem ver? Tá todo mundo visualizando?
Sim. Tá. Até um salário mínimo, que em 2022 é 1.212, a gente tributa em 7,5%. Então, faz 1.212 vezes 7,5%, que a gente vai ter R$ 90,90. Para calcular a segunda faixa, a gente vai fazer 2.427 menos 1.212, a gente vai encontrar uma diferença de 1.215 e vai fazer isso vezes 9%. Lá no exercício, eu coloquei um cara que tinha o salário de R$ 1.900. A segunda faixa pede para a gente calcular 2.427 menos 1.212. Mas se o salário do funcionário for 1.900, a gente vai calcular 1.900 menos 1.212 e aí vai aplicar o percentual. Da mesma forma, na terceira faixa, o salário do cara é 2.500. Mas para mim calcular a terceira faixa, aqui nesse exemplo, diz que é 3.641 menos 2.427. Não. Como o salário do funcionário é 2.500, eu vou fazer 2.500 menos 2.427, que vai dar um pouquinho ali, e vou aplicar 12%. E vou parar aqui. Aí eu vou para a terceira faixa. O salário do cara é R$ 4.500. Aí eu não vou fazer 7.000 menos os 3.641. Eu vou pegar os 4.500, que é o salário do funcionário, e vou fazer menos o valor da terceira faixa, que é os 3.641. Conseguiram entender? Querem que eu faça um exemplo? Sim. Tá. Então, eu vou fazer aqui. Eu vou pegar aqui, tá? Aquele exemplo que eu dei para vocês, que o exercício, no exercício 4, se eu não me engano, era 1.900 o salário do cara. Aqui eu tô fazendo 2.427 menos 1.212, tá? Só que o salário do funcionário é 1.900. E essas outras aqui, ó, eu vou ignorar. Essa aqui também eu preciso ignorar. Porque daí eu vou somar só essa, esta, mais essa. Aqui, igual 90 mais 61, que vai ser o valor do INSS dele, 152. Agora, deixa eu voltar a cor aqui. Se o salário dele for 2.500 ou 3.000 reais, eu vou fazer aqui. E vou desconsiderar, opa, é 3.000. E vou desconsiderar a terceira e esse resultado aqui. Certo? Aí o valor do INSS dele, aqui eu vou somar mais os 68 que deu aqui, vai ser R$ 269. Certo? E esqueço essa faixa aqui, esqueço ela. Agora, se o salário do cara for R$ 4.500, aí eu vou considerar todas as faixas e vou fazer os 4.500 menos os 3.641. Agora, vamos pegar um outro exemplo. O cara ganha R$ 9.000. Eu não posso tributar R$ 9.000 menos 3.641, porque o teto do INSS é 7.000. Então, eu vou fazer o teto do INSS menos a diferença e tributar em 14%. Tem alguma coisa errada aqui no meio do caminho que está diferente esse valor aqui, mas... O importante é vocês entender a lógica do cálculo. Conseguiram entender a lógica do cálculo agora? Sim? Tá. Então, deixa eu pegar. Eu vou encerrar e vou abrir o trabalho.
vou ter que resolver um problema com o Word aqui. Vou ter um papo sério com ele. Aqui. Eu criei um exercício para vocês, na verdade, 10 questões, para vocês irem desenvolvendo. Mas por que é que eu fiz 10 questões? Para vocês já exercitar. Eu dei o prazo até o dia 20 de abril, vocês têm bastante tempo para fazer. Só que na segunda-feira da semana que vem, se eu não me engano, até vou olhar de novo o cronograma. Dia 18 de abril, nós temos prova. Segunda-feira da semana que vem, nós temos prova. O prazo do trabalho é até o dia 20 de abril para vocês terem tempo de fazer e também para que ele sirva para vocês como estudo. Eu vou dar uma dica para vocês do exercício número 1, tá? No exercício número 1, ele fala que o funcionário tem um salário de R$ 3.685,26 e ele tem um dependente. Quando o funcionário tem um dependente para o imposto de renda além do INSS, eu vou descontar dele mais R$ 189,59. Deixa eu só ver que está me chamando aqui. Não é nada importante. Eu vou descontar o INSS, R$ 3.685,26. Primeiro de tudo, o que é que eu vou fazer? Vou calcular o INSS. R$ 3.685,26, ele vai ficar na faixa dos 14%. A gente vai precisar calcular as 3 faixas, tá? Primeira dica. Calculou o INSS, faz 3.685 menos o INSS e menos o valor do dependente. O valor do dependente, que é o 189,59. Aí vocês vão chegar no valor que é a base de cálculo do imposto de renda. Vão chegar no valor que é a base de cálculo do imposto de renda. Quando vocês chegarem no valor que é a base de cálculo do imposto de renda, lá na tabela do imposto de renda, vocês vão precisar identificar qual é o percentual a ser aplicado. Aí, sobre o resultado do salário, menos o INSS, menos o valor do dependente, o resultado disso, vocês vão fazer vezes o percentual a ser aplicado pelo imposto de renda. Vão chegar num resultado. Por exemplo, eu não calculei ainda, não vou chutar um valor, por exemplo, deu R$ 480. Ficou na segunda faixa. R$ 480 na segunda faixa, eu vou poder deduzir 300 e... me esqueci. Deixa eu olhar. Eu vou poder deduzir dele 354,80. E isso, o valor do imposto, menos esses 354, vai ser o valor do imposto de renda. Para mim descobrir qual é o líquido da folha deste funcionário, eu vou pegar o salário base dele. Vou pegar o salário base dele, vou fazer menos o INSS, vou fazer menos o valor do imposto de renda e eu vou ter o valor do salário líquido dele. Certo? Alguma dúvida? Certo. Mais alguém? Fale agora o cálice para sempre. Alguém quer perguntar? Pessoal, se vocês não se sentem à vontade de perguntar no vídeo, vocês podem usar o chat ou podem usar o meu WhatsApp, tanto durante a aula quanto depois. Talvez durante a aula fique um pouco complicado de eu responder ali no WhatsApp, mas eu posso responder ao vivo aqui sem citar quem me perguntou, se vocês não querem se expor, tá? Não tem problema quanto a isso, eu tiro a dúvida. E quando vocês forem desenvolvendo o trabalho, ele vale meio ponto.
como não é corriqueiro, não é da rotina de vocês, não é uma atividade que vocês realizam diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, depende de onde vocês trabalham. Se vocês tiverem dúvida com relação ao trabalho, vocês podem me mandar pergunta sim. Ele está valendo ponto, mas eu posso tirar dúvida. Eu posso dizer, olha, tu está indo pelo caminho errado e o caminho certo é esse. A resposta eu não vou dar para vocês, tá? Mas o caminho eu posso dar, não tem problema nenhum. Por quê? Por que é que eu vou dar o caminho para vocês? Porque isso aqui não é o dia a dia de vocês. E é importante que vocês aprendam e entendam como funciona, porque vocês, como profissionais de administração ou de recursos humanos, ou da área de logística, ou da área comercial, o que mais? Não importa a área que vocês trabalham, é importante que vocês tenham esse conhecimento. Eu trabalho com um RH há muito tempo. Eu penso que todo trabalhador, ele deve ter conhecimento, sim, sobre como é calculada a sua folha de pagamento. E dependendo do setor que tu trabalha dentro da empresa, pode ter um colega lá que tem dúvida, que não entende por que teve determinado desconto, ou por que é que ele recebeu X valor de hora extra, ele não entendeu o cálculo. É importante que vocês saibam, até para ajudar os colegas e para conhecimento de vocês. E para crescimento também, se vocês não pretendem ficar trabalhando sempre no mesmo setor, na mesma profissão, né? Pretendem, como diz uma professora minha do mestrado, as cambiado de opinião, né? Vai que vocês mudam de opinião, mudam de ideia no meio do caminho e querem trocar de profissão, então o conhecimento ele é importante. Agora vamos parar de blá 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 e vamos lá para a minha planilha. Aqui é melhor eu compartilhar ela antes de começar a falar, né? Tabela de aula, essa aqui. Eu acho que eu coloquei ela lá, agora eu não me lembro. Vocês têm essa planilha? Tem? Tá. Na primeira tela, é importante que vocês tenham, tá? Se vocês não têm, vocês me pedem. Se vocês não conseguem baixar Excel, vocês me falam que eu salvo ela em PDF e coloco lá para vocês ou coloco no grupo. Porque, de repente, se vocês estão fazendo pelo celular, nem todo celular dá acesso ao Excel, né? Nem todo Android ou iOS lá permite baixar planilhas de Excel. Então, se não conseguem, vocês me falam, eu salvo ela em PDF e coloco para vocês. É importante vocês terem ela, por quê? Porque vocês vão precisar da tabela do INSS e da tabela do imposto de renda para fazer o exercício. Tá? Aqui embaixo eu fiz uma simulação também do INSS. Aí a gente vai para a tela que eu criei uma folha de pagamento. Eu vou falar de uma folha de pagamento, depois eu vou para o 13º, férias e rescisão. Eu vou falar sobre esta folha de pagamento, eu quero que vocês prestem atenção e que vocês perguntem, tá? Pode perguntar no chat, pode perguntar no WhatsApp, pode abrir o microfone e pode falar. Se eu estiver falando muito ligeiro, pede para mim falar devagar também. Eu vou tentar desacelerar, às vezes eu engato uma primeira e vou. Vamos lá. Eu peguei aqui o exemplo do funcionário 1 com um salário base de R$ 2.500. O que é o salário base? Salário base é aquele salário que vem lá no nosso contrato. Faz de conta que tu foi contratado no dia 1º de abril. 1º de abril é um dia ruim, né? Dia da mentira, mas vamos lá. Tu foi contratado no dia 1º de abril e o teu salário contratual, tu foste contratada com o salário de R$ 2.500. Esse é o salário que vai constar na tua carteira de trabalho ou na tua CTPS digital, no teu contrato de trabalho.
vai ser a base para todos os cálculos, sejam ele folha de pagamento, férias, 13º salário, rescisão, FGTS, todas as verbas vão se basear nesses R$ 2.500. Horas extras, faltas. Quando o funcionário recebe periculosidade, porque ele trabalha com combustíveis, com produtos inflamáveis, com produtos perigosos, ou o cara é vigia e trabalha com arma, ele recebe periculosidade. A periculosidade incide sobre o quê? 30% sobre o salário base. A insalubridade muda. A insalubridade pode ser sobre o salário base ou sobre o piso da categoria ou ainda sobre o salário mínimo. Entendido até aqui? Estou indo muito rápido? Tá tranquilo. Tá. Então, a gente viu que o salário desse cara que foi contratado é R$ 2.500. Ele fez no mês 26 horas e 59 minutos. Eu peguei uma base pelo que o pessoal faz na loja lá. Se eu pegasse o que eles fazem em obra, vocês iam se apavorar com o número de hora extra. Então, eu peguei a base do que o pessoal da loja faz. 26,59 horas extras no mês. Pelo dissídio, a convenção coletiva do comércio, a hora extra vale 50%. Então, para mim saber qual é o valor da hora do funcionário, eu vou pegar R$ 2.500, vou dividir por 220 e vou descobrir que o valor do salário hora dele é R$ 11,36, certo? Para mim saber, aqui fica estranho, né? Ou 1705 ou 1705, porque eu não sei se todos vocês usam Excel, mas tem duas maneiras de calcular o percentual no Excel. Na calculadora também. 11,36, se vocês fizerem vezes 1,5, vocês vão encontrar o mesmo resultado que se vocês fizerem 11,36 mais 50%. Vocês querem fazer o teste? Alguém tem a calculadora na mão aí para fazer o teste? 11,36 vezes 1,5. Tu consegue repetir? 11,36 vezes 1,5. 17,04. Isso, daí tem mais umas casas decimais que o arredondamento fica 17,05. Uhum. Agora, se tu fizer 11,36 mais 50%. 11,86. Não sei se tá certo. Não, tem alguma coisa errada. Deixa eu fazer a fórmula aqui. Igual a este mais 50%. Deixa eu multiplicar. É que aqui no Excel ele funciona um pouco diferente. No Excel, a fórmula, para mim fazer em vez do 1,05, eu tenho que fazer assim, ó. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Vezes 50% mais 11,1705. Entenderam por que ou? Tá, mas vamos adiante. O salário do cara, então, é R$ 2.500. E ele fez 26,59 horas. 59 horas já está em centesimal. Eu nem vou entrar no mérito de explicar para vocês o que é centesimal.
Mas se acontecer algum dia de vocês terem dúvida, vocês me chamam que eu digo o que é converter minuto em centesimal. Eu vou fazer 26,59 vezes o valor da hora extra, que é o valor da hora trabalhada dele acrescida de 50%. 26,59 vezes 17,05, que é o valor da hora extra. Ele vai ganhar R$ 453,24 por hora extra. Aí eu botei aqui o cálculo do DSR. O cálculo do DSR, a gente pode usar por base, normalmente, quando a gente aprende, né? Quando eu aprendi lá atrás, na faculdade de contábeis, calcular DSR, eram dias úteis por não úteis. E o meu professor, na época, disse para mim que é só contar, o calendário tem 30, então são 25 dias úteis e 5 são não úteis. Só que, na verdade, não é assim. Se nós pegarmos o calendário de abril e a gente for contar, abril tem 30 dias. E dias não úteis, que são os domingos e feriados, são 6. Então, 30 menos 6 são 24 dias úteis, 24 dias que, teoricamente, nós trabalhamos, e 6 dias no mês que nós não trabalhamos. Aí, para saber qual é o valor do DSR sobre a hora extra, eu vou pegar os R$ 453,24, vou dividir por 24 e multiplicar pelo número de dias que eu não trabalhei, que é 6. E aí, pelos dias que eu não trabalhei, eu vou ganhar mais R$ 113,31, que é o meu descanso semanal remunerado. Entendido? Pode repetir esse processo de novo, que eu peguei o início, mas não cheguei até o fim. O DSR? Isso. Tá. O DSR funciona assim. Tu vai pegar o calendário, vai olhar nele quantos dias o mês tem. Por exemplo, abril. Abril tem 30 dias. Quantos domingos abril tem? São 4 domingos. E quantos feriados vai ter em abril? 2. Então, eu tenho 6 dias não úteis, que são 6 dias que, tecnicamente, nós não trabalhamos. E 24 dias nós trabalhamos. Eu vou pegar o valor total das horas extras dele, que são os 453,24, que nós já calculamos, que é a quantidade de horas vezes as horas extras, vezes o valor da hora extra, né? Vou dividir por 24, que são dias úteis. Dias úteis, vamos lembrar sempre que são dias que eu trabalho. E vou dividir por dias não úteis. Aí eu vou chegar no valor do meu descanso semanal remunerado. Aí alguém vai falar assim, professora, mas eu não trabalho sábado. Mas sábado é considerado dia útil, porque a gente compensa ele durante a semana. A gente trabalha uns minutos a mais todo dia para não trabalhar no sábado. Deu para entender? Vocês querem que eu repita de novo? Agora eu entendi. Mais alguém com dúvida? Luísa, Jefferson, Denise, Mari. Tudo certo. Tudo certo, Denise? Tá. Então, a gente vai somar o valor do salário base, mais as horas extras, mais o DSR, e vamos ter um total de R$ 3.066,55. Sobre este valor, que é o salário bruto, nós precisamos descontar o INSS. Aí a gente vai identificar em quais as faixas do INSS ele vai se enquadrar. A primeira faixa, 7,5% sobre o salário mínimo, 90,90. Na segunda faixa, eu vou pegar lá os 2.000... Deixa eu olhar. 2.600 e... me esqueci.
2.600 me esqueci, é bom, né? 2.427 menos os 1.212 do salário mínimo. A diferença entre esses dois eu vou tributar em 9%. Mas o valor que ele ficou de base de INSS é 3.066. Só que na terceira faixa é 3.600 menos 2.427. Então, como é que eu faço? Eu pego, aqui tá errado, tá? Aqui eu vou pegar a base do INSS, que é este valor aqui, e vou fazer menos os 2.400. Eu vou ter 76,70 de INSS. Vocês viram que eu mudando aqui o valor do INSS, eu mudei também o valor do imposto de renda? Conseguiram identificar? Sim. Tá. Então, eu tenho 276,98 de INSS. A base para o meu imposto de renda é 2.789. Mas por que é 2.789? Porque é 3.066 menos os 276,98 do INSS. Deixa eu fazer uma coisa, eu quero ver como é que aparece para vocês. Que sacanagem, ele não pinta. Na minha tela ele pinta. Então, eu vou pegar os 3.066 e vou fazer menos o INSS. Eu vou ter o valor de 2.789,56. Ele fica na primeira faixa do imposto de renda. Eu vou tributar ele em 7,5%. Vou encontrar R$ 209,22 de imposto de renda. Aí eu tenho a parcela que a Receita Federal me deixa descontar do imposto de renda, que é R$ 142,80, e vou reter na folha deste funcionário R$ 66,42. Então, ele vai ter um salário bruto de R$ 3.066,55 e ele vai ter desconto de R$ 343,40. O líquido dele é R$ 2.723,15. Aqui está a base para o imposto de renda, que é o bruto menos o INSS, a base do INSS, que é o bruto, e a base para o FGTS, que é o bruto. Para mim saber quanto de FGTS eu vou recolher, eu vou fazer sobre o bruto, que é 3.066,55, vezes 8%. Aí eu sei quanto de FGTS vai ser depositado para esse funcionário. Entendido? Então, eu pego o salário, sempre quando tem hora extra na questão, eu pego o salário ali, calculo as horas extras e a partir disso o meu salário bruto vira esse ali. Não é mais os 2.500? É os 2.500 mais a hora extra mais o DSR. Tá, e daí para calcular o INSS e o imposto de renda, se tem hora extra, tipo, sempre tem que fazer a hora extra primeiro, né? Porque daí essa ali vira a tua base de cálculo. Exatamente. Tá. Porque daí tudo vira base de cálculo. Hora extra, periculosidade, insalubridade, tem que calcular tudo primeiro para depois calcular o INSS. Certo? Vocês querem mais um exemplo de folha de pagamento ou querem ver o 13º? Eu acho que Mais um. é Mais um? isso. Tá. Sim. Então deixa eu descer aqui. Eu já deixei mais um pronto. Nesse exemplo 2 aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Como é que ficou? Um pouquinho melhor. No exemplo 2, o funcionário recebe um salário base, que é o salário que vai no contrato e na carteira de trabalho, de R$ 1.930,19. Ele fez 37,80 horas extras no mês, a 50%.
e ele recebe periculosidade sobre o salário base. Porém, quando o cara tem periculosidade, ela não incide só sobre o salário base, ela incide também sobre as horas extras, tá? Então, eu vou pegar o valor do salário dele, que é 1.930,19. Deixa só eu olhar minha planilha aqui. Eu fiz um negócio que eu já não... Isso. Eu vou pegar os 1.900... Aqui tem 579,06, ó. Vocês estão vendo? Essa é a periculosidade sobre o salário base. Deixa eu só... Vou apagar. É isso. Vou voltar para cá. Eu fiz ali só para vocês terem uma ideia de quanto seria a periculosidade só sobre o salário base. Depois eu tenho que mudar aqui o cálculo da periculosidade. O salário base dele, trabalhou 30 dias no mês, 1.930,19. As horas extras dele, ele fez 37,80, né? 37,80 vezes os 13,16 é 497,46, certo? E o DSR de abril, que são 24 dias úteis e 6 não úteis, é 124,37. Agora, o valor da insalubridade aqui, 579, ele está só sobre o salário base, mas ele é sobre o salário base, mais as horas extras, mais a insalubridade, e sobre isso eu vou aplicar 30%. Ele vai ganhar de periculosidade R$ 765,61. Existem sindicatos que dizem que a periculosidade é só sobre o salário base, que era o cálculo que eu tinha feito antes, tá? E daí as horas extras pagas sobre o salário mais a insalubridade. Mas o sindicato dos motoristas, que é o exemplo que eu usei aqui, é um motorista de comboio. Motorista de comboio é aquele motorista que dirige aqueles caminhão-tanque de combustível. Ele tem o salário de 1.930 e a periculosidade dele, o valor do cálculo da periculosidade é feito sobre o salário mais as horas extras, mais o DSR. E caso uma questão dessa caia na prova, tu vai especificar? Eu não vou fazer uma questão tão difícil na prova. Tá. Eu não vou colocar uma coisa tão difícil na prova. Eu coloquei aqui só porque eu queria ensinar, queria que vocês entendessem e aprendessem, tá? Vou colocar uma coisa mais simples na prova, não tão complexa assim. Professora, mas de todas as questões a gente tem que usar a tabela? Na prova? É, para resolver? Se eu fizer uma pergunta de INSS, tu vai precisar ter a tabela de INSS para te calcular, sim. Porque sem a tabela tu não vai conseguir decorar, né? Eu faço isso todo mês, toda semana, e eu não consigo decorar a tabela do INSS nem do imposto de renda, que é a mesma congelada há anos já. Tu pode... Não, sim. Eu perguntei se tem que ter no papel. Ela votou junto. Seria bom. Vocês querem que eu coloque a tabela do INSS e do imposto de renda no cabeçalho da prova? Eu acho que ficaria melhor. Ficaria melhor? Uhum. Sim. Tá, vou colocar então a tabela do INSS e do imposto de renda no cabeçalho da prova. Deixa eu anotar isso aqui. Tá. Aí eu vou calcular o INSS, que vai de novo nas 3 faixas, porque ele tem 3.317,62. E o INSS dele
vai para a segunda faixa, que é 15% de retenção de INSS na folha de pagamento. Ele não tem dependentes também, porque eu não especifiquei ali se tem dependente ou não. Certo? Deu para entender? Sim. Vamos fazer um 13º? Isso. Peguei de novo o funcionário aquele que tem um salário base de R$ 2.500 no ano. A primeira parcela do 13º dele é simples de calcular. É 2.500 dividido por 2. Vou pagar para ele de primeira parcela R$ 1.250. Lembrando sempre que na primeira parcela do 13º não tem retenção de INSS ou imposto de renda ou pensão alimentícia ou qualquer outra coisa, a não ser que a pensão alimentícia tenha liminar do juiz. Certo? Sobre a primeira parcela do 13º, eu recolho o FGTS, tá? Só o INSS que eu não recolho. Eu não posso reter nem tributar nada na primeira parcela, mas a empresa está obrigada a pagar o FGTS, certo? Segunda parcela do FGTS, do 13º salário. Olha, já estou até eu dando nó em mim. Segunda parcela do 13º salário. É o salário dele, de R$ 2.500. Eu coloquei ali que ele fez uma média de R$ 264,80 de valor de hora extra no ano. Como é que eu calculo isso? Eu vou pegar no sistema e vou tirar um relatório de médias, sistema de folha de pagamento. Se vocês têm o hábito de guardar a folha de pagamento de vocês podem pegar a folha de pagamento, mês por mês, olhar qual o valor de hora extra que vocês receberam, soma os 12 meses, vocês vão chegar lá, digamos, R$ 2.900, digamos que foi esse o valor total desse cara aí. E daí divide por 12. Aí vocês vão chegar no valor de R$ 264,80, que é a média de hora extra dele no ano. A média de hora extra é a soma de todos os valores de hora extra paga no ano, depois, no final da soma, dividido por 12 para saber qual foi a média paga durante o ano de trabalho deste funcionário. Aí eu vou pegar os R$ 2.500 mais a média de hora extra, vou somar isso, vou ter R$ 2.764,80. Esse é o valor para a base de cálculo do INSS e do imposto de renda, tá? Do imposto de renda não, o imposto de renda é depois do INSS. Então, este é o valor para o INSS. Eu vou tributar, primeira faixa, sobre o salário mínimo, a segunda faixa, a diferença entre 2.400 e 1.200, e a terceira faixa, que é a diferença entre 2.764,80 menos 2.427, e eu vou tributar em 12%. Tenho um total de 240,77 para descontar dele de INSS. Aí eu preciso ver se esse cara vai ter retenção de imposto de renda. Eu vou pegar os 2.764,80, que é o bruto dele, do salário, mais a média de hora extra, vou fazer menos o INSS que eu calculei, e aí eu tenho a base do imposto de renda, que é 2.524. Primeira faixa, 2.524, vou tributar em 7,5%,
Tenho a parcela de dedução que o imposto de renda me beneficia, de 142, e eu vou reter na folha de pagamento desse funcionário 46,50. Aí, pegando o total, 2.500 mais 264, eu tenho 2.764, menos o INSS, menos o imposto de renda, menos a primeira parcela, eu vou pagar para este funcionário de segunda parcela de 13º salário, 1.227,52 centavos. E sobre o que é que eu vou recolher imposto de FGTS? Eu vou recolher o FGTS sobre 2.500 mais 264 menos 1.250, que vai dar 1.514,80 a base do FGTS. Deu para entender? Não? Eu falo tudo de novo. Fala comigo, pessoal, que senão eu vou chorar aqui. Por mim, tá tranquilo. É mais ou menos, é um pouquinho diferente do que tinha entrado nas atividades, né? É que eu não tinha colocado média nas atividades. Sim. Eu tive bastante dificuldade quando eu fiz, por isso que eu te chamei ali durante a semana, né? Eu não sei, Sim. Pessoal. Não, mas é bem tranquilo, tem dificuldade, tem que chamar. Às vezes eu demoro. Eu vi sábado as tuas mensagens, eu tava estudando, tava fazendo o trabalho do meu mestrado, eu vi uma mensagem que tu me mandou, passava da meia-noite. Eu pensei, putz, mas eu não vou responder para ela agora. Era muito tarde. E depois que tu postou ali as respostas, daí eu fui em busca, né? Até tentar chegar perto. Aí, quando eu chegava perto, se eu tinha dúvida, eu perguntava de novo. Isso aí, é isso mesmo. Tem que perguntar. Mas alguém quer colocar alguma coisa? Entenderam o 10º? Posso ensinar, posso explicar as férias? Deixa eu ver se eu criei aqui algum 10º mais simples. Olha, eu criei um 10º mais simples aqui. Vamos fazer esse 13º aqui. No exemplo 3, o funcionário tem um salário base de R$ 3.785,96. Eu vou pagar a primeira parcela dele de 13º. A primeira parcela dele é a metade do salário base. Eu preciso recolher o FGTS, que é 8% sobre o salário, a primeira parcela paga, 1.892. Até aqui, ok? Sim. A segunda parcela dele, eu vou pegar o salário base, 3.785,96. Esse cara não teve média de nada, não fez hora extra, não tem insalubridade, não tem comissão, ele só tem o salário. Eu vou descontar a primeira parcela, vou descontar o INSS, que eu calculei sobre o total, e vou descontar o imposto de renda. Pelo valor alto de 3.785, ele ficou, aqui tá errado a primeira faixa, tá? Ele ficou nas 4 faixas do INSS. E aqui, no imposto de renda, ele tributou em 22,5, ele ficou na 3ª faixa. Só esqueci de mudar aqui. Copiei, colei e não mudei. Então, ele vai ter um imposto de renda de 133. Aí eu vou pegar o salário dele, salário base,
vou fazer menos o INSS, vou fazer menos o imposto de renda calculado, vou fazer menos a primeira parcela, que eu paguei para ele já lá em novembro, o total bruto, menos o total de desconto, eu vou ter um líquido para pagar para ele de 1.393. Nesse exemplo aqui, fica claro para vocês, olha quanto ele ganhou aqui, deixa eu trocar a cor, quanto ele ganhou aqui na primeira parcela, 1.892. Por que é que as empresas pagam as médias na segunda parcela? Porque na segunda parcela tem desconto dos impostos além da primeira parcela. Daí, quando o cara tem média para receber, na segunda ele não recebe um valor tão baixo. Entendido? Digamos que ele tivesse aqui R$400 de média para receber. Olha, muda totalmente os impostos, né? E também aumenta o líquido que ele vai receber de 13º salário. Certo? Sim. Tá. Pessoal, tem 9 minutos para encerrar. Eu vou encerrar essa chamada. Vou colocar outro link lá para vocês. E daí a gente vai entrar de novo e vamos falar sobre férias e rescisão. Tá? Ok.